Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje a gente vai iniciar uma série nesse canal muito legal, muito especial, onde eu vou dizer pra você o porquê que eu tive meu descontrole de DA, como foi que eu consegui melhorar e como que é hoje em dia eu mantendo esse autocontrole. Eu vou explicar pra você etapa por etapa. E eu sempre falo pra vocês que é muito importante a gente entender qual que é o nosso fator desencadeante. Então, há uns anos atrás, eu tive o meu descontrole. Esse descontrole, ele deu vários indícios de que ele estava começando a acontecer, mas eu não me atentei a eles. E hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como que foi isso. O meu fator desencadeante principal é o emocional. Então, o emocional ele tem quase que 80% de controle sobre a minha DA. E uma vez que o meu emocional ele está desequilibrado, ele não está sendo tratado, as chances de eu ter uma crise é muito grande. E aí eu vou explicar hoje pra vocês como que foi isso. Bom, olhando pra trás, eu percebo alguns pontos que foram cruciais para que a minha dermatite atópica ela proliferasse no meu corpo inteiro. Teve uma fase da minha vida que eu deixei de ser a Camila e eu passei a ser só a minha doença. Eu vivia a doença, eu era a doença, eu só falava da doença. Mas, pausadamente, pensando, raciocinando, olhando para cada ponto da minha vida, eu consigo identificar hoje indícios de que eu não estava bem, porém eu não percebia isso no momento. Eu achava que não era nada de grave. Olhando para o meu passado, eu identifico 3 situações, problemas que foram assim, digamos, as mais importantes, as mais com relevância para terem me trazido um desequilíbrio. Foram elas: um período de grande adaptação que a gente teve que ter em família, houveram várias mudanças e isso mexeu muito comigo, porque era uma coisa que eu não falava, eu apenas retraía. O segundo ponto foi a transição da faculdade. Eu tava na faculdade ao mesmo tempo que eu tava lá, eu não queria estar lá, eu estava passando por um momento de muita indecisão e eu queria desistir do curso que eu tava fazendo, só que ao mesmo tempo eu pensava assim, mas o que eu vou fazer? Eu passava por um período de muitos questionamentos, muitas incertezas e mais uma vez não era algo que eu falava, era algo que eu retraía. E o terceiro e última coisa que aconteceu foi a morte do meu pai. A morte do meu pai foi mais uma coisa da qual eu passei, da qual eu sofri e eu não falei. Então foram 3 situações, não foram umas seguidas das outras, teve um lapso de tempo aí para que elas acontecessem, mas foram totalmente influenciadoras nas minhas crises de dermatite atópica. Eu acredito 100% de que o nosso corpo fala. Então, quando eu não aprendi a falar, muito pelo contrário, eu não administrei, eu não falei, eu apenas retraí, aconteceu que eu implodi por dentro. Eu implodi e a maneira que o meu corpo encontrou de manifestar foi através da minha dermatite. Eu comecei a ficar muito ruim. Só que, voltando, falando, há um tempo atrás eu percebia que às vezes quando eu ia estudar ou então quando eu tava preocupada com alguma coisa, eu coçava muito a minha testa, o meu couro cabeludo, atrás das minhas orelhas e o pescoço. Era uma doença frenética, mas era uma doença assim que em minutos passava. E o tempo foi passando, essa coceira começou a se espalhar sobre outras áreas do meu corpo e não era só mais alguns minutos. Às vezes eram horas que eu ficava ali coçando, ou então a noite toda, e aí eu comecei a falar, pô, não tá legal isso aqui, não tá certo. Então, eu tô expondo pra vocês esses pontos aqui porque esse é o meu fator desencadeante. Eu quero que você, através desse vídeo, pense, processe todas as etapas que você já viveu na sua vida. Se você não tem o fator emocional que seja desencadeante, se você tem o alimentar, então comece a perceber o que você tem se alimentado, o que você tem colocado pra dentro e como que isso tem reagido no seu organismo, porque isso é de total importância. Hoje eu sei que se eu passar por algum problema, se eu passar por alguma situação e eu não aprender a falar sobre essa situação, eu vou ficar com crise de dermatite. Então, eu tenho que falar, eu tenho que aprender a colocar pra fora.
Eu preciso aprender a administrar os sentimentos e as emoções e nominar tudo isso que eu sinto, porque isso é de total importância, tá bom? O vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Peço para que clique em gostei se gostou. Deixa aqui nos comentários se você também tem fator desencadeante emocional ou não. Me conta a sua história, eu vou adorar saber. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo e amanhã tem vídeo de novo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Ah, e não se esqueçam, você não é sua pele.